Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que já está ligado aqui no nosso Paddock Sprint desse domingo, dia 12 de janeiro. Paddock Sprint que, como alguns de vocês já devem saber, é a nossa versão reduzida do Paddock GP e que traz o que teve de mais interessante no dia durante esse período de hiato do esporte a motor, né, que embora algumas categorias já estejam retomando as suas atividades, como é o caso da Fórmula E, que a gente transmite aqui no canal do YouTube do Grande Prêmio e do Rally Dakar, mas fato é que a maioria das categorias estão passando por esse período de férias aí. E hoje, para poder falar um pouquinho tanto de Max Verstappen quanto de um possível retorno da Toyota na Fórmula 1, eu vou chamar aqui Vicente Suela para poder dar um rápido destaque inicial antes da gente entrar nesses assuntos de fato. Bom dia, Vicente, tudo bem? E aí, Bernardo, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar aqui com você, o PP nos bastidores e a todos que estão nos acompanhando neste domingo, né? A Fórmula 1 está de folga, mas está aparecendo algumas notícias aí nos últimos dias, né? Tivemos já a troca do Pérez no final do ano passado, tivemos o Franco Colapinto recentemente, então há sempre um assunto aí para movimentar, né? O noticiário, mais recentemente é o que vamos discutir hoje, que é a Toyota, principalmente, que tem esse objetivo aí de retornar ao grid como equipe, né? Daqui a alguns anos, após fazer essa parceria técnica com a Haas e também o Max Verstappen, que é sempre um ponto de discussão, né? O pessoal gosta de falar, depende de carro competitivo, não depende, e enfim, ele até teve uma provocação do Zac Brown esse ano, que ele respondeu, e foi exatamente sobre isso, a provocação feita pelo CEO da McLaren. Então, é sempre um assunto interessante de abordar, ainda mais em 2025, que as equipes vão estar mais pareadas, né? Vão começar todo mundo do zero. Então vai ser interessante ver como a Red Bull com o Max Verstappen vão se comportar perante as rivais que devem chegar mais fortes. Isso aí. E o primeiro assunto do nosso programa de hoje vai ser justamente relacionado ao Verstappen, que veio aí de uma fala do Valtteri Bottas, o Bottas que foi piloto da Sauber no ano passado, mas acabou ficando sem vaga para o grid da Fórmula 1 em 2025 e acabou tendo de voltar para a Mercedes, só que dessa vez como piloto reserva. O Bottas deu uma declaração que é relativamente comum a gente ver ali no mundo da Fórmula 1, principalmente com os pilotos, se referindo aos pilotos que têm mais destaque, que ganham mais títulos, têm mais vitórias e tudo mais. O Bottas chegou a enaltecer o Verstappen, disse que ele é um grande piloto, que ele amadureceu muito ao longo da carreira dele na Fórmula 1, até fez algumas comparações de quando ele estreou, que ele cometia muitos erros, sofria muitos acidentes, mas ele disse que ao longo desse tempo o Verstappen foi se tornando cada vez mais consistente, porque ele foi adquirindo cada vez mais confiança na própria pilotagem, disse que ele está muito confiante nas próprias habilidades, só que o Bottas também disse que o Verstappen é dependente do carro, né, para poder conseguir essas performances boas, essa sequência de vitórias que ele tem obtido, e citou até como exemplo 2024, que foi a temporada que a Red Bull começou muito bem, venceu 7 das primeiras 10 corridas do ano, justamente com o Verstappen, mas depois ela começou a ter ali alguns problemas de desempenho, teve dificuldade ali, o próprio Verstappen teve dificuldade com o carro, e apesar dele ter conseguido o tetracampeonato de forma antecipada, ele só venceu em 2 oportunidades nas últimas 14 corridas do ano. Então, Vicente, dá para dizer isso mesmo, que o Verstappen precisa de um carro bom para poder performar bem na Fórmula 1? Quem não precisa, né? Eu acho que é meio complicado a gente ficar apontando o dedo aqui e falar que o Verstappen só venceu o tetracampeonato porque tinha um carro competitivo e tudo mais. Qualquer campeão mundial hoje teve um carro competitivo, teve um bom equipamento em mãos. Claro que nem todos eles, né, tiveram o melhor carro do grid no momento que conseguiram o título. E o Verstappen é o maior exemplo disso, o mais recente também, né? Tivemos outros no passado. O pessoal gosta de falar muito do Nelson Piquet também, que conseguiu vencer campeonatos sem ter o melhor carro. E o Verstappen conseguiu fazer isso recentemente em 2024, apesar de não ter tido o pior carro dos top 4, né, o segundo ou terceiro carro durante todo o campeonato, mas sim durante a maior parte do campeonato. Então ele conseguiu criar aquela gordura durante as primeiras etapas, que foi uma gordura muito importante a partir do momento ali do GP da Emília-Romanha, um pouquinho depois ali, onde a Red Bull começou a ter essa queda de desempenho, e a McLaren, principalmente a Ferrari, começaram a crescer, e essa gordura foi importante no final do campeonato. Mas, se nós pegarmos também a metade do campeonato em diante,
O Verstappen não ficou muito atrás em pontuação com o Lando Norris e Charles Leclerc. A pontuação entre eles foi praticamente parecida. Não se me falha a memória aqui, eu acho que apenas 8 pontos separavam eles na segunda metade em diante até o GP de Abu Dhabi. Ou seja, ele conseguiu ainda se manter nivelado aos principais rivais ali que estavam na disputa, né? O Lando Norris, principalmente, terminou em segundo, o Leclerc, que ainda ficou em terceiro, esboçou de uma disputa pelo vice-campeonato que não veio a acontecer. Mas o Verstappen conseguiu manter aquele equilíbrio porque ele realmente amadureceu, como o próprio Valtteri Bottas disse. Ele era um piloto que cometia muitos erros, né, quando ele chegou à Fórmula 1. Isso é totalmente normal. Ele vai amadurecendo, vai entendendo como funciona a categoria. E aí também ele foi inteligente, como, por exemplo, a própria prova, né, no GP de Las Vegas, onde ele não precisou vencer e não fez nenhuma questão de vencer, não fez nenhuma questão de segurar os rivais que não fossem o Lando Norris, porque ele só dependia, só precisava chegar à frente do Norris para ser campeão. Então ele entendeu a limitação da Red Bull, ele entendeu o que ele precisava fazer e foi exatamente o que ele fez. O Norris, para falar a verdade, a gente alimentava essa esperança de termos uma disputa no campeonato, mas quando ele conseguia descontar alguma pontuação, era questão de 8 pontos, 10 pontos por prova, e o Verstappen, em outra corrida, já equilibrava. Então, nunca realmente chegou a diminuir muito essa diferença. Né? A maior chance que ele teve, o Norris, foi no GP de São Paulo, que o Verstappen teve aquela prova, né, genial, aquela performance que ele teve, uma das maiores da história da Fórmula 1, e aí conseguiu ali matar o título. Mas, claro que todo piloto precisa de um carro bom, claro que a Red Bull também, apesar de ter tido essa queda, era um carro bom, ficava ali variando de segunda e terceira força, corrida após corrida, né? Em algumas provas chegava até mesmo a igualar a McLaren, em outras era muito inferior à McLaren, como a gente viu, por exemplo, no GP dos Países Baixos, em Singapura, onde o Norris venceu com mais de 20 segundos de diferença, mas mesmo assim o Verstappen conseguia ficar com a segunda posição, ou seja, ele perdia para o principal rival dele, mas não perdia tanto assim, conseguia manter a liderança no campeonato, né? Um campeonato ali sob controle. Então, o Verstappen precisa do melhor carro para vencer, precisa de um carro bom para vencer, da mesma forma que o Hamilton precisa de um carro bom para vencer, da mesma forma que o Leclerc tem esperança de vencer o campeonato 2025 com a Ferrari, que deve ser melhor neste ano, né? Eu já ia falar no próximo ano, estou me acostumando ainda com essa virada. Tem também a questão do Lando Norris, o Piastri, que também espera uma McLaren melhor para conseguir vencer. Então, todo piloto que vence na Fórmula 1, mesmo que não tenha o melhor carro, ele está ali entre a segunda e terceira força, ainda mais um campeonato equilibrado como está atualmente, né? Tudo pode acontecer. Então, né, a declaração do Bottas é uma declaração tanto quanto óbvia, né? Ele só conseguiu vencer na Fórmula 1 porque também estava de uma Mercedes, que era o melhor carro do grid naquela ocasião. Mas não conseguiu também nem chegar perto de ameaçar o Lewis Hamilton na época. Então, claro, todo piloto bom precisa de um carro bom, e aí que ele mostra o talento que ele tem realmente em aproveitar essa oportunidade, igual o Verstappen aproveitou em 2023, que fez aquela temporada fenomenal, né, que venceu ali 19 corridas de 22 disputadas, ou seja, é um piloto totalmente, né, extremamente talentoso e que com um carro extremamente dominante mostrou o seu valor. Em 2024, mesmo com um carro não dominante, mostrou que continua sendo esse piloto que com certeza entrou entre os melhores da história. Eu concordo com você. O automobilismo é muito essa relação do piloto com a máquina ali. É impossível se você não tiver um carro minimamente competitivo. Por melhor piloto que você seja, você não vai conseguir figurar ali nas primeiras posições. E acho que você mostrar que você é um bom piloto vai muito além de você vencer quando tem o melhor carro. Acho que o piloto que é bom, ele mostra que ele é bom quando ele consegue mostrar resultados efetivos quando o carro não é tão competitivo assim. E a gente viu ao longo de 2024 que o Verstappen fez isso inúmeras vezes. Muitas corridas que às vezes não era para ele poder chegar no pódio, não era para figurar entre os top 3. Eu acho que talvez o GP da Inglaterra seja o maior exemplo disso, que ele passou bem perto de vencer a corrida. Se tivesse mais umas 2 voltas ali, ele provavelmente teria passado o Hamilton. Então ele mostrou que consegue minimizar os danos, consegue extrair talvez até um pouco mais do que o carro tem quando o equipamento não é tão bom assim. Por outro lado, a gente viu que o Norris, né, que era tido aí como o principal adversário dele ao longo de 2024, teve o melhor carro por muito tempo e mesmo assim ele não conseguiu aproveitar as oportunidades. Então são coisas que colocam os pilotos em prateleiras diferentes. Até você citou o exemplo do Bottas também na época da Mercedes, ganhou corridas, mas também não foram muitas, embora ele tivesse um cara muito diferenciado do lado dele ali dentro.
Mas seguindo nessa linha da Red Bull, até essa questão de desempenho do carro, o Pierre Wacher, que é o diretor técnico da equipe, ele reconheceu que não teve um bom trabalho com o desenvolvimento do carro de 2024, só que ele disse que a equipe também aprendeu muito nessa fase difícil e ele pode aplicar, né, ele pode tirar algum proveito desse momento difícil para poder fazer a coisa melhorar em 2025. Só que aparentemente a Red Bull está querendo mudar um pouco a filosofia do carro, né, do RB21, porque o Leon Lawson está chegando na equipe, a Red Bull tem um histórico muito complicado com os segundos pilotos, que eles não conseguem se encaixar ali na equipe, justamente porque o carro é feito pensando exclusivamente no Verstappen, é um carro com uma janela de operação muito pequena, que se ele não opera nessa margem, o piloto não consegue performar. Então a Red Bull já falou algumas vezes que está pensando em mudar essa filosofia. Como que você vê a Red Bull chegando para 2025? E essa mudança no projeto do carro, ela pode prejudicar o Verstappen de alguma forma? A Red Bull, a grande verdade, é que eles próprios não admitem, obviamente, né? Mas eles sentiram o peso da saída do Adrian Newey. Isso é um fato. O Adrian Newey tinha toda aquela conversa que ele não se envolvia mais tanto no projeto, já ficava mais nos bastidores ali, que era exatamente o Pierre Wacher que estava tomando a frente dos projetos. E até pode ser verdade, mas a presença do Newey nos bastidores ali, qualquer ajuda que ele dê à equipe, obviamente, é de extrema importância para a Red Bull, quanto vai ser agora também para a Aston Martin. Então a Red Bull perdeu um pouco do prumo ali quando o Newey saiu. A equipe não conseguiu acertar tanto assim nas atualizações. Teve até após o GP da Itália, o Helmut Marko disse que a equipe teria de dar um passo para trás, né, voltar, né, cancelar totalmente a atualização que eles tinham feito para começar novamente a entender qual era a real necessidade do carro, né, para que o Verstappen, principalmente naquela situação, conseguisse garantir o Mundial de Pilotos. Então a Red Bull, ela assim, está bem com uma situação complicada. É uma equipe, obviamente, que já mostrou sua força nos últimos anos, tem total condição de chegar em 2025 com um carro primeira força do grid novamente. A gente sabe que eles têm essa capacidade, tem profissional capaz de fazer isso. Só que eu não acredito muito que isso vá acontecer. Eu acho que a Red Bull vai começar o ano sofrendo ali. Eu acho que a McLaren, que foi a equipe mais certeira, deve continuar na frente, né, minimamente na frente das demais adversários. E a Ferrari, que teve um crescimento muito bom também no fim de 2024, deve seguir essa linha de desenvolvimento. Apesar de ter admitido que vai mudar 99% do carro, eu acho que a Ferrari chegou num nível ali que eles entendem muito bem o que estão fazendo com o carro após aquela baixa que eles tiveram na metade do ano passado. Então, acho que o desenvolvimento, essa mudança total, vai ser benéfica para a equipe. E a Red Bull em si, como você bem mencionou, vive, na verdade, um dilema, né? Que eles têm que configurar o carro para o Verstappen. Principalmente agora, o próprio Christian Horner falou que a janela de operação é muito estreita do carro e que o RB21 tem que ter uma janela operacional mais flexível para eles conseguirem entender melhor, independentemente das características da pista, da temperatura. Então, é um desafio imenso que a Red Bull vai ter em 2025. Eu não vejo a Red Bull chegando como a mais forte do grid, pelo menos nas primeiras corridas. Eu acho que ela vai sofrer um pouco ainda para aprender a lidar com esse novo carro, né? Eu acho que até o próprio RB20, eles não tinham entendido muito bem ainda como ele funcionava até o GP de Abu Dhabi, então essas dificuldades continuam. Mas, como eu bem mencionei aqui, a Red Bull é a Red Bull. Eles venceram os últimos 2 campeonatos, 2022 e 2023, e podem voltar a vencer novamente em 2025, apesar de que, ao mesmo tempo, eles vão ter que focar muito em 2026, que é um regulamento novo, e vai ser uma experiência nova para a Red Bull em fabricar também um próprio motor. Então, acho que das equipes da parte de cima, ela que se encontra uma situação mais complicada, porque se encontra um momento em que ela tem uma queda de rendimento em que aparentemente não conseguiu se reencontrar, né, até o final de dezembro, e ao mesmo tempo tem que focar em 2026 para não começar muito atrás também na questão dos motores. No entanto, o Helmut Marko disse que o RB21 vai suprir, vai resolver todos os problemas. Mas o Helmut Marko fala muito o tempo inteiro, então a gente sabe que ele também tem essa pressão de palavra que joga para cima das rivais e faz parte também do jogo. Mas a Red Bull vai começar o ano. Vai ser curioso ver a Red Bull, vai ser curioso ver esse primeiro carro de fato sem a ajuda do Adrian Newey, como é que eles vão resolver os problemas e começar a temporada. Isso aí. E já que você comentou um pouquinho sobre essas outras equipes, McLaren, Ferrari, considerando que a Fórmula 1 2025 vai começar exatamente da forma que terminou em 2024,
você vê o Verstappen podendo brigar pelo título? Porque, assim, por pior que seja, né, o momento da Red Bull ali, existem algumas mudanças nas equipes, o Hamilton está chegando na Ferrari agora, por exemplo, mas em 2024 ele mostrou que mesmo com não tendo o melhor carro, ele conseguiu até ampliar a vantagem em relação ao Lando Norris a partir ali do GP de Miami. Então, o que você acha que pode acontecer? O Verstappen é um piloto que nunca dá para descartar, né? Eu coloco ele ali, como a gente fala também sobre o Lewis Hamilton. O Hamilton é uma situação diferente, como a gente bem mencionou no Paddock Sprint nessa semana, eu e a Luana Marino comentamos sobre o Lewis Hamilton. A gente disse que o Hamilton ele não piorou de 2021 para cá, né? Desde a última vez que ele competiu pelo título, mas houve também uma falta de motivação do Hamilton nesse período que prejudicou muito o desempenho dele em pista. Então, entra diversos fatores aí que podem mudar em 2025 e fazer o Hamilton vir mais forte. O Verstappen em si, a gente percebeu que a mentalidade dele em 2024, mesmo quando a Red Bull, né, teve aquela queda, foi diferente. Ele não se entregou, muito pelo contrário, ele conseguiu extrair ainda mais do carro para conseguir ser campeão ainda do Mundial de Pilotos com uma boa margem, né, e até com antecedência, como a gente viu. Então, em 2025, não é possível descartar o Verstappen. A gente não sabe como as equipes vão chegar, mas a gente espera que tenha esse equilíbrio, né, principalmente ali entre Ferrari, McLaren, Red Bull, a Mercedes, a gente não sabe como vai ser. Mas com esse equilíbrio, com os carros tão pareados, a gente já viu, o Verstappen já provou que consegue competir de igual para igual com os adversários. Então, o desafio é maior, porque começa todo mundo do zero, como eu bem mencionei aqui, né? Não tem mais aquela gordura inicial de campeonato, então vai ser um desafio completamente diferente. Ele não vai conseguir jogar com o regulamento debaixo do braço, como ele fez, né? Pensando em terceiro lugar, segundo lugar, ou ficando à frente do Norris, ele vai ter que sonhar com a vitória, porque aí, segundo e terceiro lugar, não vai dar ele a liderança do campeonato, se os rivais também conseguirem tirar bom proveito das corridas. Mas não dá para descartar o Verstappen. Eu vejo ele, obviamente, como um dos grandes talentos da Fórmula 1, um tetracampeão, e vai chegar motivado para conseguir esse penta, vai conseguir extrair o melhor do carro da Red Bull, independentemente de como o carro chegue em 2025. E, claro, coloco ele como, né, o grande favorito. A gente não pode descartar o Verstappen como favorito, porque já provou que consegue vencer. E a Red Bull, se de fato conseguir melhorar o carro, então a chance dele aumenta ainda mais. Isso aí. E mudando um pouquinho o nosso assunto agora, indo para Toyota, né? Uma notícia que pegou todo mundo de um pouco de surpresa ali durante essa semana foi justamente a Toyota dando alguns indícios de que ela pode voltar para a Fórmula 1 no futuro. Ela já competiu ali na categoria entre 2002 e 2009, despejou bastante dinheiro, investiu pesado no projeto, só que ela nunca colheu frutos de fato. Ela até conseguiu um pódio e algumas poles aqui e ali, mas nunca foi o que a equipe de fato almejava. Agora em 2024, a Toyota meio que voltou a colocar o pezinho na água ali, se juntou à Haas em uma parceria técnica, disse que está estudando a tecnologia do regulamento atual, mas que também está trabalhando com os motores de 2026, entendendo como é que tudo ele funciona. E o Masaya Kaji, que é o diretor de automobilismo global da divisão esportiva da Toyota, disse que a montadora está se movendo em direção à Fórmula 1, deu alguns indícios de que pode voltar ali, que tem alguns pilotos, né, da academia dela que ela quer que esteja na Fórmula 1, mas por outro lado ela disse que por enquanto ela não pode pular etapas, ela está meio que fazendo tudo com calma ali, estudando as coisas direitinho, analisando, para ver se realmente é uma coisa que vale a pena. Mas o que você acha, Vício? Você acha que um retorno da Toyota para a Fórmula 1 é algo possível nos próximos anos? Acredito que sim. Eu acho que a Fórmula 1, essa evolução, esse aumento na popularidade que ela passou nos últimos anos, é muito atrativa para as equipes, né? A gente viu a própria Audi entrando em 2026 com a Sauber, a gente viu também a Cadillac entrando em 2026 como 11ª equipe, e também até surgiu rumor de uma possibilidade de uma 12ª equipe em breve. Então, eu acho que a Fórmula 1 ela está também disposta a contar com pelo menos mais uma equipe, e a Toyota seria muito bem-vinda, né? Quando fechou essa parceria com a Haas, eles diziam que não tinha em mente nada disso, de equipe, que era só uma parceria mesmo ali na questão comercial, mas a gente sabe que na Fórmula 1 tem sempre alguma coisa a mais por trás, né? Então a gente sabe que eles também, com a parceria com a Haas, eles tentam entender um pouco como funciona a Fórmula 1, como funciona o novo regulamento, como eles mesmos próprios admitiram que estão estudando os motores de 2026,
Mas se chegar, né, a Fórmula 1, a Toyota deve vir apenas em 2030, acredito, quando, né, tivermos uma nova mudança no regulamento. E essa abordagem pé no chão, eu acho que é a abordagem correta. Eu acho que não vale a pena para uma empresa como a Toyota chegar à Fórmula 1 apenas para dizer que está na Fórmula 1 e não conseguir os resultados ali satisfatórios. Então, acho que essa abordagem de ir com calma, seguir as etapas dos projetos, né, fazer essa parceria com a Raiz, analisar pouco a pouco, para daqui a alguns anos, então, ingressar de fato no grid e ingressar de maneira um pouco mais competitiva do que se for fazer de qualquer maneira, vamos dizer assim. Então, acho que é muito válido e seria bom para a Fórmula 1 ter mais uma fabricante, uma montadora de nome, como é a questão da Toyota. Como eu disse aqui, teremos a Audi em 2026, que é uma incógnita danada, a gente não sabe como vai acontecer, né, com a questão da Sauber, a gente sabe que estão aproveitando a estrutura da Sauber, que é bem precária, como o próprio Mattia Binotto até mesmo criticou, disse que a Sauber ficou congelada nos últimos anos, só esperando um salvador da pátria ali, que no caso, aparentemente é a Audi que chegou para ser esse salvador. Teremos a Ford também entrando em parceria com a Red Bull na produção de motores, teremos a GM entrando com a Cadillac. Então, a Fórmula 1 ela está atraindo mais montadoras, mais empresas de grande nome no automobilismo, não só na Fórmula 1, a gente vê a Toyota no Mundial de Endurance e também em outras competições. Então, seria muito interessante ter essa marca novamente na categoria. Eu acho que a Fórmula 1 em si também não vai botar nenhum impeditivo se a Toyota, de fato, oficialmente demonstrar qualquer interesse em voltar, né? E a Toyota, acredito que sim, vai querer voltar sim. Mas, como eu disse, com pés no chão, né? Igual a gente bem mencionou a Cadillac, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente sabe que a Cadillac está investindo pesado, né? Construiu, né? Uma fábrica nova, também tem um túnel de vento, tinha essa parceria com a Andretti ali, que foi até um empecilho para conseguir entrar no grid antes do tempo, vai produzir o próprio motor em 2028, fez uma parceria com a Ferrari para os 2 anos de 2026 e 2027, ou seja, você vê que é um projeto que está organizado, a Cadillac está chegando com um planejamento que é muito bem pensado. É algo que eu não vejo, por exemplo, na Audi. A Audi mudou muitos comandos em 2024, né? Botou o Binotto no lugar do Seidel, que também teve aquela confusão com o Hoffman, que eram os responsáveis pelo projeto. E aí também, até o próprio Huckenberg disse que os primeiros passos do projeto da Audi foram uma bagunça completa e que agora parece estar tomando forma realmente, há um ano do novo regulamento. Então, a Audi aparentemente chega um pouco mais atrás das rivais em 2026, ao contrário do que eu posso esperar da Cadillac. Obviamente, não espero a Cadillac brigando por título em 2026, mas eu vejo ela mais organizada e com mais potencial de ser competitiva. Então, acho que a Toyota, olhando para os exemplos que teremos no ano que vem, eu acho que ela tem que seguir mais o caminho da Cadillac do que da Audi, né? Ir com calma, pensar o que fazer, estudar bem o regulamento, estudar bem qual caminho, né? Para qual caminho a Fórmula 1 está indo no futuro, né? Com esses novos motores e futuro, 2030 como será? Deveremos ter uma nova tecnologia. Então, a Toyota, eu acredito sim que ela está pensando muito no futuro e acredito sim que ela deve oficializar esse interesse nos próximos anos. Acredito que não no próximo regulamento, mas em 2030 acho bem provável que teremos uma Toyota interessada em ingressar no grid. Eu concordo bem com o que você falou a respeito da Audi. Eu acho que essa desorganização ficou ainda mais clara, principalmente para quem está de fora, quando a gente viu que tanto o Sainz quanto o Ocon, que chegou até algumas conversas ali, recusaram a proposta da Audi e preferiram ir para equipes que hoje estão no fundo do pelotão e por mais que tenham apresentado uma certa evolução nesses últimos tempos, não parecem ser equipes que de fato vão brigar pelo título no futuro próximo ou que tenham ambições tão grandes quanto a Audi diz ter. Então, acho que isso também faz bastante sentido, é interessante a gente ficar ligado. Mas nos últimos anos a gente tem visto, né? Você comentou também, cada vez mais montadoras fazendo parte da Fórmula 1 de alguma forma. Tem, além da Cadillac e da Audi que você citou, a Ford está chegando para poder ajudar a Red Bull com os motores. E né, vamos ter uma 11ª equipe no grid também. E como é que essa chegada da Toyota, você vê que existe um lado comercial também, até para poder ter uma certa briga, uma certa disputa com essas outras montadoras. E se eles entrarem de fato na Fórmula 1, você acha que vai ser adquirindo uma operação de uma equipe, dependendo talvez da Haas, que embora esteja melhorando nos últimos tempos, vive falando que está mal das pernas financeiramente, ou você acha que vai ser uma 12ª equipe no grid? A gente vai ver um grid mais robusto?
Então, a Toyota, eu acho que tem essa questão comercial, querendo ou não, você ter a sua marca estampada na Fórmula 1, claro que aumenta o seu valor de mercado, né? Claro que, por exemplo, a Ferrari, por exemplo, é a marca que é, mas a Ferrari é muito conhecida pela presença dela na Fórmula 1 há tantos e tantos anos. Então, foi exatamente a categoria que deu esse renome mais para a Ferrari, em ter esse sucesso na Fórmula 1, que fez a Ferrari ser conhecida hoje, desejada, até porque quem nem acompanha o automobilismo sabe quem é a Ferrari, sabe a história da Ferrari, a força da Ferrari. Então, acho que a Toyota também fazer parte da categoria tem essa força comercial de também mostrar que a Toyota está comprometida com tecnologias, como é o objetivo do automobilismo, né? Principalmente a questão dos motores, que eu bem mencionei aqui, que a Toyota é a principal empresa que está trabalhando nos motores a hidrogênio, né? Tem essa onda de eletrificação que a gente está passando agora, mas também há essa tecnologia de hidrogênio para o futuro, e a Toyota é a principal empresa que está investindo nessa área. Então, como eu disse que eles estão analisando a Fórmula 1, os regulamentos da Fórmula 1, a gente não sabe o que vai acontecer em 2030. Se a Fórmula 1 partir um pouco mais para esse lado de motor hidrogênio, a gente não sabe como vai ser, a Toyota pode se interessar nesse lado e mostrar a sua força nessa tecnologia dentro da Fórmula 1. Então, acho que, assim, falta muito tempo para isso, 5 anos a gente está falando aqui para frente, é difícil você prever qualquer coisa no mercado automobilístico, né, e até mesmo na própria Fórmula 1, que muda dentro de um ano, acontecem muitas loucuras. Mas a Toyota, eu acho que ela está nos bastidores analisando quais são os próximos passos da categoria. E ao entrar na categoria, como eu disse, que eu acredito que ela vai um dia se candidatar, ela pode vir como 12ª equipe, né? Como eu disse, que a Fórmula 1 também está... Não vejo a Fórmula 1 botando algum impeditivo para ter pelo menos mais uma equipe no grid, mas eu também não veria como impossível, né, a aquisição da Haas, por exemplo, através dessa parceria técnica, né? A Haas, como você bem mencionou, vem sofrendo financeiramente nos últimos anos. O Gunther Steiner reclamava muito disso, da falta de investimento. Mas a gente viu também que não era só falta de investimento, como o Ayao Komatsu também conseguiu dar uma evolução na equipe em 2024. Então, alguma questão organizacional ali, uma reformulação do projeto, a mesma coisa que o James Vowles vem fazendo na Williams, né? O Komatsu está tentando fazer ali na Haas, em suas devidas proporções. Mas eu acho que uma parceria com a montadora como a Toyota seria muito interessante para a Haas. Eu acho que seria mais ou menos como a Aston Martin está evoluindo na Fórmula 1 e vai ter a Honda, vai ser cliente única da Honda. Eu acho que essa possibilidade da Haas estudar ser cliente única da Toyota em um futuro, eu acho totalmente plausível. Como nós mencionamos, não vejo essa parceria com a Toyota como simplesmente uma parceria técnica ou comercial, algo que a gente não vai ver muito dentro das pistas. Eu acho que em algum momento isso vai refletir nas pistas de alguma forma, seja com o motor, seja com o nome Toyota Haas na Fórmula 1. Eu acho que é isso que, pelo menos inicialmente, eles planejam para o futuro. É isso. Bom, então o nosso Paddock Sprint vai ficando por aqui, mas antes eu vou convidar vocês a se tornarem membros aqui do Grande Prêmio. A gente lançou um novo clube de membros, o Grande Prêmio, e ele vem recheado de benefícios para vocês. Os assinantes eles vão ter acesso a conteúdos exclusivos, como um novo Paddock Sprint, além de ter um clube de descontos que vai oferecer vantagens em lojas de vestuário, farmácia, lojas de artigo esportivo e muito mais. A gente também tem aulas de inglês, aulas de fitness, pilates, telemedicina e assistência técnica remota de TI. Então, tudo isso aí para você garantir uma experiência diferenciada no mundo do esporte motor, e para poder fazer parte, para poder se juntar, é só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e escolher o plano que melhor casa com você, que você acha mais interessante. Tem plano por R$ 9,99, que é o plano Pole, o valor, obviamente, mensal. O plano Hat-Trick por R$ 29,99 por mês, e o Grand Chelem, que sai a R$ 69,99 por mês. Fechou? Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui e até o próximo programa.